Seja bem-vindo, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo de Interlagos. Daqui vamos acompanhando a partir de agora a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Spider Race. Já temos o grid de largada formado, 18 carros na pista, carros distribuídos nas categorias Race e Light. Todos seguem o mesmo regulamento técnico, a diferenciação em categorias ficando por conta da graduação dos pilotos. E aí você tem a imagem do carro do Pole Position, Fernando Fortes, vem com moral para a etapa de Interlagos, o Fernando que venceu a terceira etapa em Curitiba. Aí você vê o Henrique Assunção, segundo colocado. Esse é o carro do líder do campeonato, do Raijan Mascarello. Raijan Mascarello, piloto de Mato Grosso, tem a terceira posição no grid de hoje. Aí também todo cheio de motivação, o Raijan. Na quarta posição aí está o carro número 27 do Renan Guerra, que é um dos pilotos mais jovens do grid. Já foi inclusive campeão da Spider Race nos tempos de Campeonato Paulista. Desde 2010, você que acompanha a Spider Race sabe, a categoria tem o status de Campeonato Brasileiro. E aí a imagem do carro número 151 do Sérgio Pistilli, que é piloto da AT Autosport, da categoria Race. São 18 os carros no grid, carros que já vão partindo em volta de apresentação. Aí a imagem do grid para você, as 18 feras da Spider Race, que dá início neste momento. A volta de apresentação, vão cumprindo pela última vez em ritmo lento o traçado de 4.319 metros do Autódromo José Carlos Passe, em Interlagos. Fernando Fortes, o Henrique Assunção, Raijan Mascarello, o Renan Guerra, o Ronaldo Castropil, o Sérgio Pistilli, o Carlos Eduardo, o Walter Pinheiro, o Luiz Abad, o Jansen Bueno, o Jefferson Leandrini. Todos os pilotos puxando a fila, você vê ali fazendo algum sinal. O Roberto Dal Ponte. Roberto Dal Ponte, é o carro número 96, ele que é piloto da categoria Light. E como é que você faz para diferenciar os carros, já que são todos iguais? O carro da categoria Race, que é a categoria principal, tem ali na carenagem dianteira o número branco sobre um fundo preto, como é o caso aí do Pole Position, Fernando Fortes, do segundo colocado Henrique Assunção, do terceiro Raijan Mascarello. O carro da categoria Light tem o fundo branco com o número preto, é invertido. Como você viu ali, por exemplo, o carro número 17 do Carlos Eduardo, o carro número 11 do Jansen Bueno. Mas até a essa regra existem algumas exceções. É o caso, por exemplo, do Renan Guerra, que é piloto da categoria Race, mas tem o carro número 27 ali, com a numeração afixada ao carro no padrão da categoria Light. O Renan tem, olha aí o carro dele, o carro azul, fundo branco com o número preto, mas ele é piloto da categoria Race. Você viu passar uma outra exceção a essa regra, o carro número 10 do Luiz Abad, que é piloto da categoria Light, piloto da equipe R Sports. O Luiz Abad tem o grafismo ali da numeração nas cores verde e amarelo. Verde e amarelo, portanto, do Luiz Abad, do carro número 10, mas ele é piloto da categoria Light. Para a próxima etapa, lá no Rio de Janeiro, tanto o Renan quanto o Luiz Abad já vão estar também no padrão de todos os demais pilotos. Aí eles vão cumprindo a volta de apresentação. A Spider Race, repito, desde 2010 tem o status de Campeonato Brasileiro de Automobilismo. Até então era disputada como Campeonato Paulista, mas uma categoria desse visual, desse calibre, desse porte, tinha mesmo de entrar na lista das grandes categorias do automobilismo brasileiro. Aí você tem a imagem dos dois primeiros colocados, o Fernando Fortes, que, repito, vem no embalo da vitória na etapa anterior lá em Curitiba e é o vice-líder do campeonato. O Raijan Mascarello, que é líder, tem 73 pontos e o Fernando Fortes tem 46 pontos. Na categoria Light, a liderança é do Carlos Eduardo. Acabou de passar ali no seu vídeo, Carlos Eduardo com o carro número 17, ele tem 54 pontos. E o Luciano Borghese, esse aí, piloto do carro número 45, é o vice-líder, tem 48 pontos. O safety car já vem trazendo os pilotos ali pela curva do café e você vai observar que na volta de apresentação os pilotos não cumprem a chicane da curva do café, mas na corrida a chicane vai sim ser usada e logo depois da passagem dos pilotos, inclusive, as equipes de sinalização, as equipes de apoio vão posicionar barreiras ali, inclusive para coibir a passagem dos pilotos. Eles já deixaram para trás o trecho da chicane. A primeira volta de corrida nós vamos ter sim os pilotos cumprindo a chicane da curva do café, que é uma medida de segurança adotada pela CBA, uma segurança colocada um tanto quanto em dúvida, já que essa chicane, pelo formato em que foi construída,
tem causado alguns acidentes. Papo para os pilotos resolverem lá com a CBA. Acendeu a luz vermelha, quando apagar a vermelha vai estar valendo a quarta etapa da temporada de 2012. Já tem gente vindo por fora ali, o Denis Moretti colocou por fora, não largou ainda. Fica de novo o Denis, se reposiciona na fila e está valendo a quarta etapa. O Henrique Assunção do carro azul vem para cima do Fernando Fortes, assume a liderança. Nesses primeiros metros de corrida, Henrique Assunção. Já tem gente fazendo subir. Uma fumaceira danada ali foi o Ronaldo Castropil. Castropil com o carro vermelho. Dois carros desemparelhados ali na segunda do S do Senna. Fica o Castropil. Passa por ali o Sérgio Pistilli. Olha aí, com problemas já nesse início de disputa. O Ronaldo Castropil, piloto do carro número 53. Henrique Assunção assume a liderança. O segundo é o Fernando Fortes. Vem para ser terceiro colocado o Renan Guerra. Aí já Mascarello já vem para o combate. Já vem para recuperar a terceira posição. Luiz Abad escapando ali na descida do lago. Escapou também quem? O Raijan. Fica também o Raijan Mascarello, que retardou o ponto de frenagem para recuperar o terceiro lugar. Aí temos o Assunção, o Fortes. Em terceiro, o Renan Guerra. Na quarta posição, quem é que aparece? O Carlos Eduardo. Já está no quinto, o Marco Cosi. O Marco Cosi largou lá da quinta fila, já vem na quinta posição. Um bom início de prova do Marco Cosi. Tem mais fumaça. É o Walter Pinheiro que vai saindo da pista. Parece que para ele vai ser fim de prova, hein? Problemas já na primeira volta para o Walter Pinheiro. O Walter, que é um dos pilotos da Spider Race, que disputam também o Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Bico de pato, Luiz Abad por fora, atacando a posição do Peter Júnior. Lá na frenagem para a junção, o Henrique Assunção procura no espelho retrovisor e vê o carro preto do Fernando Fortes. Olha o Cosi aí, já para ser terceiro colocado, deixou para trás o Renan Guerra. Você tem a imagem do carro branco do Marco Cosi, número 23. Olha aí a chiqueira que eu me referia. Os pilotos vão passando pela chiqueira da curva do café. Olha o tamanho da zebra que tem ali. O piloto passa por cima da zebra. Tem carro que vai para o muro, tem carro que vai para a proteção de pneus. Essa é a medida de segurança que nos apresentaram. Então assim se faz automobilismo no Autódromo de Interlagos. Primeira volta sendo completada. Henrique Assunção, Fernando Fortes. Olha como faz um traçado defensivo o Assunção, mesmo sem ter toda aquela pressão do Fernando Fortes. Aí você vê passar o Jansen Bueno, o Fulvio Marotti, vê o Roberto Dal Ponte. Pra cima de quem? Do Pistilli? Para trás o Sérgio Pistilli naquele lance com o Ronaldo Castropil. A zebra de novo, vai perder a posição de novo para o Roberto Dal Ponte. No relance da imagem você observou ali parado ao lado do guarda-reio o carro do Ronaldo Castropil. Não completa nem a primeira volta o Castropil, o mesmo acontecendo com o Walter Pinheiro, que ficou lá no S de baixa já na primeira volta. E temos o Luiz Abad com o carro azul, preto e branco, número 10, à frente dele o Roberto Dal Ponte. Atrás o Sérgio Pistilli. Na liderança da prova vai o Henrique Assunção. O carro azul claro, Fulvio Marotti. Deixando para trás o Jansen Bueno, piloto do Paraná. Fulvio Marotti, já campeão da Spider Race, é piloto da categoria Race. Você vê de novo o instante em que o Raijan Mascarello saiu da pista, acabou rodando. E no mesmo instante o Luiz Abad passou direto ali na frenagem na curva do lado. Aí, líder e vice-líder. Henrique Assunção e Fernando Fortes. Eles já vão abrindo vantagem em relação ao Marco Cosi. Mais uma vez para você por outro ângulo. A rodada do Raijan, a saída de pista do Luiz Abad. Coincidentemente, coisas que aconteceram ao mesmo tempo na mesma curva, mas o lance não teve nada a ver com o outro. E aí, o abandono do Walter Pinheiro por problemas no carro número 6. Walter Pinheiro, como eu disse, disputa também o Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Ele integra a categoria GT4 com o Lotus Évora, que tem essa mesma pintura do carro dele na Spider Race. E olha como já vem para o combate o Fernando Fortes, o pole position. Vem para cima do Henrique Assunção. No complemento da segunda volta, Fernando Fortes vai tentando por fora, o Assunção por dentro. Fernando Fortes com o carro número 32 para assumir a primeira posição. Agora é mantendo o traçado, deixou para frear lá dentro. Ele desce o S do Senna na liderança. Recupera a primeira posição, Fernando Fortes. Henrique Assunção é o segundo. Este é o carro número 75 do Henrique. Atrás dele vem o Marco Cosi, que teve um início de prova dos mais combativos. O Cosi largando da quinta fila, já é o terceiro colocado. Você vê ali o carro branco, número 23. Agora é o Assunção quem vem para cima do Fortes. Os carros da Spider Race têm motores 2.0 AP da Volkswagen. São motores que superam fácil ali no trecho de fim de reta a casa dos 210 km por hora.
Essa é a disputa que vale a liderança da prova. Os dois pilotos integram a categoria Race. O Fernando Fortes é piloto da SP Mac. O Henrique Assunção é piloto da RJ Racing. Atrás deles, já chegando para a festa, também está o Marco Cosi, piloto da R Sports. Aí o Cosi com o carro número 23, piloto que tem passagens pela Stock Car Light, várias outras categorias do automobilismo brasileiro, e agora vai tratando de fazer a vida aí, automobilisticamente falando, no Campeonato Brasileiro da Spider Race. Os três primeiros colocados juntos na descida do mergulho. O Fortes passou para a liderança e abriu um pouquinho de vantagem. Veja aí, já no contorno da junção, o Fortes, o Assunção, levando a reboque o carro do Marco Cosi. Eles vão chegando pela segunda vez para a frenagem e para a redução de marchas na chicane. Aí está o Jansen Bueno, pressionado pelo Roberto Dal Ponte. O Jansen é piloto da Light. O Roberto Dal Ponte também piloto da Light. Essa daí, inclusive, é a disputa que vale a liderança da categoria Light nessa segunda volta da quarta etapa aqui em Interlagos. Sérgio Pisquini, que é piloto da categoria Race, vem atrás dos dois ali acompanhando bem de perto essa disputa pela liderança da Light. E olha aí o Marco Cosi para assumir a segunda posição. Também por fora, Marco Cosi tomando a segunda posição do Henrique Assunção. Pelo início de prova que vem fazendo, o Marco Cosi tem toda a condição de atazanar a vida do líder, do Fernando Fortes. Para o Fernando Fortes, por enquanto, um cenário favorável no que diz respeito a campeonato. Olha aí, o Cosi por dentro, com a Assunção por fora. Vem pro combate, eles vão descer de mãos dadas a curva do lago. Aí o Assunção para recuperar a segunda posição. Vão subir pro Laranjinha, lado a lado ainda. Assunção vai ter a preferência da curva agora. Vem para recuperar a segunda posição Henrique Assunção, segundo colocado na prova. Mas não desiste, mantém todo o contato ali. Pode tentar já na primeira perna do S embaixo. Eles vão descendo pro Pinheirinho, Henrique Assunção de novo, segundo colocado. Tudo que o Fernando Fortes precisa para abrir um pouquinho de vantagem na liderança. Vem num ritmo muito forte, tanto o Henrique Assunção quanto o Marco Cosi, que vai tentar por dentro. Não, toma fechada de porta lá no bico de pato. O Henrique suando o macacão para defender essa segunda posição. Eu falava da situação do campeonato. O Fernando Fortes é o vice-líder do campeonato, esse aí do carro número 32, ele tem 46 pontos. O Raijan Mascarello é o líder, tem 73 pontos. Mas o Raijan caiu para o fim da fila com aquela escapada de pista na primeira volta. E com isso, acaba permitindo, quem sabe, muita corrida pela frente ainda, mas acaba permitindo uma aproximação do Fernando. Esse aí é o Fulvio Marotti, já à frente do Renan Guerra. É na quarta posição o Fulvio, o Renan é o quinto colocado. Você vê ali o fundo branco com o número preto do carro do Renan Guerra, aquele carro azul escuro, com detalhe em vermelho na carenagem. Mas ele é piloto da categoria Race, da Light não. Mais uma vez o Cosi para atacar por fora a segunda posição do Henrique Assunção. Lado a lado eles vão descendo o S do Senna. Tem a preferência o Henrique Assunção, mas para evitar o toque, acaba não dificultando a vida do Marco Cosi. Atrevido nessa corrida o Marco Cosi. Segundo colocado de novo. Carro preto, Fernando Fortes é o líder. Carro branco, Marco Cosi, segundo colocado. Carro azul, Henrique Assunção, que é o terceiro. Lá atrás você vê o carro azul mais clarinho do Fulvio Marotti, que é quarto colocado. O Assunção mantém a proximidade com o Marco Cosi. O Campeonato Brasileiro da Spider Race já passou por Santa Cruz do Sul nesta temporada. 2 etapas em Santa Cruz do Sul, uma delas alheia ao calendário do Brasileiro de Gran Turismo. E a segunda etapa também em Santa Cruz, acompanhando a abertura do Brasileiro de Gran Turismo. Enquanto você tem aí a imagem do Fulvio Marotti, o Fulvio, que é piloto da RJ Racing, equipe do Henrique Assunção, o Raijan Mascarello foi o vencedor das 2 corridas em Santa Cruz do Sul. Fernando Fortes venceu a corrida de Curitiba. E foi a terceira etapa do campeonato. Esse aí é o Renan Guerra. Renan Guerra, piloto de 21 anos, piloto da equipe Alto Giro, com o carro número 27. Não participou de nenhuma etapa nessa temporada ainda. Fazendo estreia na temporada 2012 o Renan. Também é piloto do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Ele integra a categoria GT3, é parceiro do Vano E. Faria, a equipe BBA Race Motor. Uma fumacinha ali no carro do Renan. É coisa de pista ou é coisa de carro? Passa o Renan aqui, que é o quinto colocado. Quem é o sexto? Vamos lá buscar o sexto colocado, tá ali o Roberto Dal Ponte. Traz com ele já em sétimo o Raijan Mascarello. O oitavo é o Sérgio Pistilli.
Roberto Dal Ponte retrito piloto da categoria Light. E com o carro número 96. É o líder da Light, o Roberto Dal Ponte. O segundo da Light é o Jansen Bueno. Entre os dois estão os dois pilotos da categoria Race. Olha só, a situação é essa. Passa o líder da Light, Dal Ponte. Aí o Raijan disputando com o Sérgio Pistilli. Os dois são da categoria Race. E atrás do Pistilli vai aparecer ali o carro amarelo e preto do Jansen Bueno, piloto de Curitiba, que é o segundo colocado da Light. O Jansen Bueno, inclusive, é filho de piloto, é filho do Dilmar Bueno, que disputa na Fórmula Truck. Roberto Dal Ponte, sexto colocado na classificação geral da prova, já vai recebendo a pressão do Raijan Mascarello, que é o líder do campeonato. Passa o Raijan para ser sexto colocado. No mesmo ponto onde ele tentou ultrapassar no início da prova. Olha como vem para o combate Dal Ponte. Olha a fechada de porta que dá o Raijan Mascarello. Arriscou um toque ali o Raijan Mascarello. Mas é dele a sexta posição. Vem na prova de recuperação dele. O piloto da cidade de Sapezal, lá em Mato Grosso, Raijan Mascarello, que também é piloto do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Lá ele integra a categoria GT Premium, corre com uma Ferrari. E é líder do campeonato da GT Premium, na dupla que ele forma com o catarinense Felipe Toso. Quarta volta de corrida que vai sendo cumprida no Autódromo de Interlagos. Aí você tem a imagem do líder, do Fernando Fortes, que já vem sendo pressionado pelo Marco Cosi. Poderemos ter disputa franca e aberta pela primeira posição. Mas o Fernando completa mais uma volta. E o Marco Cosi já abriu em relação ao Henrique Assunção. Já tem toda a preocupação dele voltada à busca pela liderança. E você observou no detalhe da imagem ali, como o espelho retrovisor do lado direito do carro do Fernando Fortes está caído. Veja ali. Ele já não tem o espelho retrovisor do lado direito do carro para poder monitorar a aproximação do Marco Cosi. Pode ser também um fator de complicação para o Fernando Fortes. Ele foi o pole position, perdeu a liderança no início da disputa, recuperou, vem pela primeira posição. E pelo espelho retrovisor esquerdo, que é o único que sobrou, ele vai acompanhando a aproximação do garoto Marco Cosi. São 45 minutos de corrida em cada etapa da Spider Race. Nessa etapa de Interlagos, uma novidade. No meio da corrida, os pilotos têm uma janela de 5 minutos em que eles têm de fazer um pit stop obrigatório. Permanência mínima de 1 minuto e meio na área de boxes. Intervalo contado do momento em que o piloto entra no box até o momento em que ele sai da área de boxes. Permanência mínima de 1 minuto e meio. Até a etapa anterior não existia esse pit stop obrigatório, existia sim uma intervenção programada do safety car para reagrupar todo o pelotão. Mas os pilotos conversaram, se entenderam com a organização da categoria e assim ficou definido. A partir de Interlagos, olha como o Fernando Fortes vai atacando a zebra ali na chicane do café. A partir dessa etapa de Interlagos, portanto, um pit stop obrigatório de 1 minuto e meio para todos os pilotos. E aí o Sérgio Pistilli já vem à frente do Roberto Dal Ponte. Não é bom negócio para o Roberto isso. Roberto com o carro amarelo e vermelho, número 96. Por que não é bom negócio? Ele tinha 2 carros da categoria Race, entre ele e o Jansen Bueno. O Roberto é o líder da Light. O Jansen Bueno é o segundo da Light. Agora não há ninguém entre eles. E se o Jansen conseguir alguma aproximação ali, pode sim vir para a disputa pela liderança. O Jansen, que ainda não tem vitórias no Campeonato Brasileiro de Spider Race. Já ganhou corridas do âmbito paranaense, a própria categoria Spider Race, que é mantida lá em Londrina pelos pilotos Leandro Totti e Beto Monteiro. Já venceu provas também no Autódromo de Curitiba. O que nós vamos vendo aí? Leandrini conseguiu controlar o carro. Jefferson Leandrini volta para a disputa. E o Marco Cosi, hein? E o Marco Cosi abriu temporada de caça ao Fernando Fortes. Eles vão subindo juntos pelo Laranjinha. O Marco Cosi vai tentando de todas as formas a ultrapassagem que pode lhe valer a liderança da quarta etapa do Campeonato Brasileiro da Spider Race. Olha só, vai subindo pro bico de pato. O Fernando Fortes procura no espelho retrovisor, pede um pouco de tangência, mergulha o Marco Cosi, mergulha o Marco Cosi para assumir a liderança.
Fernando Fortes não tem espelho retrovisor, repito, ali do lado direito. Está pendurado o retrovisor dele. Será que ele viu essa aproximação do Marco Cosi? Está aí com o carro número 23. Na primeira posição, ele que é piloto da equipe R Sports. Veja de novo, no instante que mergulhou na frenagem para o bico de pato, o Fernando Fortes, quando procurou a tomada da curva, já viu ali essa mancha branca toda representada pelo carro número 23 do Marco Cosi, novo líder da prova. Para completar a volta na liderança. Opa, mas o Marco Cosi vai ter de cumprir, já vai cumprindo um drive-thru. Queima de largada. Complicado. Fez um início de prova fantástico. Confesso que não notei. Olha o Emílio Yannis rodando na curva da junção. Imagem recuperada. Voltamos aí com a disputa. O Yannis que vai recebendo o ataque do Henrique Assunção. O Henrique coloca uma volta de vantagem sobre o Yannis, mas eu dizia, confesso que não notei a queima de largada por parte do Marco Cosi. Mas quem tem de notar isso é a direção de prova. Assim eles observaram e assim definiram uma punição ao piloto do carro número 23. Aí está a disputa, franca e aberta pela liderança da Light. Disputa que tem novo titular. Está o Jansen Bueno à frente do Roberto Dal Ponte. Jansen Bueno do Paraná é o líder da categoria Light. Vem com o carro número 11, o Jansen, piloto da equipe T-Stage. Roberto Dal Ponte acompanha. O Sérgio Pistilli do carro vermelho, número 151, está por ali também, mas é piloto da Race. Veja aí, tá o Sérgio Pistilli à frente do Roberto Dal Ponte. Esses três aí, o primeiro é líder, o terceiro é vice-líder. Estou falando da categoria Light. Entre os dois está o Sérgio Pistilli, que é piloto da categoria Race. Vai cumprindo ali, mesmo involuntariamente, o papel de escudeiro do líder Jansen Bueno. Você vai acompanhando as emoções da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Spider Race. O Jansen vai tomando a curva do bico de pato, traz com ele o Sérgio, traz com ele o Roberto. Essa próxima etapa confirmada para o dia 22 de julho, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Veja como tenta o Dal Ponte. Não consegue aquela aproximação toda para tomar a posição do Pistilli e quem sabe poder abrir combate mais uma vez ao Jansen Bueno, que vai tomando a chicane da curva do café. Veja como o Sérgio Pistilli atacou a zebra ali pelo lado de dentro da chicane. O carro dele deu um quase salto ali dentro. É muito alta realmente aquela elevação que acompanha a zebra. Mais uma volta sendo completada. Jansen Bueno é o líder da categoria Light na pista de Interlagos. Categoria Spider Race com 18 carros na pista nessa quarta etapa. Eu falei agora há pouco da situação do campeonato na categoria Race. Já que estamos acompanhando a disputa pela liderança da categoria Light, não custa lembrar que o líder da Light é o Carlos Eduardo, com 54 pontos. Aí está o Roberto Dal Ponte, agora vai conseguindo a ultrapassagem sobre o Sérgio Pistilli. Agora sim ele tem pista livre a buscar de novo a liderança que está nas mãos do Jansen Bueno. Carlos Eduardo é o líder, tem 54 pontos. Ele venceu a segunda etapa em Santa Cruz do Sul, ele venceu a terceira etapa em Curitiba. O Luciano Borghese é o vice-líder, tem 48 pontos. Por enquanto, nenhuma vitória na temporada. Luciano Borghese, piloto de Londrina, lá no Paraná. E o terceiro colocado com 29 pontos é o Peter Júnior, que venceu a primeira prova do campeonato na categoria Light, lá em Santa Cruz do Sul. Luciano Borghese, um piloto já setentão, mostrando aí todo o vigor nas pistas, mostrando que pode sim fazer frente à garotada da Spider Race. Tanto é que é vice-líder do campeonato. Uma campanha bastante irregular. O Luciano Borghese, que vem na quinta posição da categoria Light. Aí está o Jansen, carro número 11, é o líder da Light, o piloto de Curitiba. A velocidade no sangue desde os 5 anos. Acompanha o desempenho e o trabalho do Gilmar Bueno, do pai dele, nas corridas da Fórmula Truck. E quem cresce em autódromo não pode mesmo tomar outro caminho e não a participação direta no automobilismo.
Sérgio Pistilli vem de novo para cima do Dal Ponte. Isso é bom pro Jansen. Isso é bom negócio pro Jansen. O Dal Ponte fecha a porta pro Sérgio Pistilli. Na frenagem ao fim da reta. Tem de manter pista livre. Tem de manter pista livre esse aí. Roberto Dal Ponte, do carro número 96, piloto da Arias Competições. Para poder planejar um ataque à liderança do Jansen Bueno. Liderança aqui na categoria Race vai sendo ocupada pelo Fernando Fortes. O Jansen, o Roberto, o Sérgio Pistilli. Falamos do Fernando, aí está ele. Na liderança da categoria Race, na liderança geral dessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro da Spider Race. Você observa nessa imagem todo o trabalho do piloto. Esse automobilismo de cara pro vento. Os protótipos da Spider Race. E vão dando o show na pista de Interlagos. Você vê que vem sozinho pela pista o Fernando Fortes, que é o líder da corrida. Sem receber pressão, apareceu agora lá no relance da imagem o carro do Henrique Assunção. Henrique, que é o terceiro colocado na classificação do campeonato, tem 31 pontos. O líder, repito, é o Raijan Mascarello, que tem 73 pontos. E o Fernando Fortes, esse aí que tem a reta inteirinha para ele no Autódromo de Interlagos, é o vice-líder, tem 46. E olha aí a disputa pela liderança da Light. Jansen Bueno já vai levando a reboque na subida para o café. O carro número 96 do Roberto Dal Ponte. Quem é que vai fazer a chicane na frente? Vai mergulhando por dentro. O Roberto Dal Ponte recupera a primeira posição. O Roberto Dal Ponte, que faz a primeira participação dele na temporada 2012, é de novo líder da categoria Light. Jansen Bueno cai para a segunda posição, atrás dos dois ali. Vai aparecendo o carro do Sérgio Pistilli, que é piloto da categoria Race. Vai tentando por fora o Jansen. Mantém o traçado defensivo o Roberto. Mantém também a liderança da categoria Light, que é o sexto colocado na classificação geral da prova. O Jansen é sétimo. O Sérgio Pistilli é o oitavo. Conseguiu passar aqui no relance da imagem o Renan Guerra, que é o quinto colocado. Roberto Dal Ponte com o carro amarelo e vermelho. Jansen Bueno com o carro preto e amarelo. Sérgio Pistilli com o carro inteiro vermelho. Já vai se assanhando também para cima do Jansen Bueno. Tentando se colocar de novo em meio a essa disputa pela liderança da categoria Light, que não é problema dele. Quer saber mais é de ganhar posições na pista. O Sérgio, que é piloto da AT Auto Sport, piloto paulista. A grande maioria dos pilotos do brasileiro de Spider Race é paulista. As exceções ficando por conta do Walter Pinheiro, do Rio de Janeiro, abandonou na primeira volta com problemas no carro número 6 da equipe Guerra. O Jansen Bueno, que você vê aí recebendo pressão do Sérgio Pistilli. Jansen Bueno é de Curitiba. O Raijan Mascarello, líder do campeonato, que é piloto de Mato Grosso, da cidade de Sapezal. E o Luciano Borghese, também piloto paranaense, piloto da cidade de Londrina. Tentando abrir vantagem o Dal Ponte. É o sexto na geral da prova, é o líder da categoria Light. Sexto, sétimo e oitavo colocados juntos na pista de Interlagos. Aí estão os carros dos três, inteirinhos no seu vídeo. A volta vai sendo completada. Já vamos avançando pela segunda metade da corrida. Corrida que, repito, tem duração de 45 minutos. E olha o Jansen. E olha o Jansen Bueno, lado a lado com o Roberto Dal Ponte. Vai ter a preferência na descida para o S do Senna. Jansen Bueno. Está sensacional essa disputa, que vale a vitória na categoria Light, nessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro da Spider Race. Nesta etapa nós temos aqui todo um suporte técnico, o apoio de produção do pessoal da Rádio High Speed Brasil, Pedro Rodrigo, Natália Patrícia, Alexandre Vacari, dando aquela força pra gente aqui na produção dessa corrida, para que você possa curtir todos os momentos da quarta etapa da temporada de 2012. O calendário da Spider Race prevendo 10 etapas, a próxima delas no dia 22 de julho, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro. Será que vai ficar por conta da Spider Race a última corrida da história do Autódromo de Jacarepaguá? Tomara que não.
não é uma honra que queremos ter. É porque não seria honra nenhuma dar fim a uma história tão rica quanto a do Autódromo de Jacarepaguá. Você acompanhou ali na imagem anterior a dificuldade que vinha tendo o Luiz Abad. Vai sendo superado aí pelo Peter Júnior nesse momento na curva do Laranja. Esse é o carro do Luiz Abad, o carro número 10. O piloto da R Sports. Peter Júnior, piloto mais jovem do grid, piloto da SP Mac. 18 anos o Peter Júnior. Também piloto da categoria Light. Venceu a etapa de abertura lá em Santa Cruz do Sul. Etapa de abertura da temporada e é o terceiro colocado na classificação do campeonato. Piloto de São Paulo do carro número 18, aí está ele. Traz junto dele o carro do Luiz Abad. Eles vão chegando para o contorno da chicane do Café. Disputa que vai valendo aí a 4ª posição nesse momento da categoria Light. Vejam como faz um traçado absolutamente defensivo o Peter Júnior. Veio tão por dentro que tomou o caminho dos boxes para cumprir o pit stop obrigatório. Vai na mesma balada o Luiz Abad. Esse é o Luciano Borghese, é o vice-líder do campeonato na categoria Light. Todo mundo parando, vai ficando a liderança nas mãos do Luciano Borghese. Luciano que é pai de piloto, é tio de piloto, a família Borghese com vários pilotos. Já aí, saindo do box. O líder da prova, era líder pelo menos, quando começou a sequência de pitstops. Vamos na família Borghese, o Tásio Borghese, o Beto Borghese, o Marcelo Borghese, o próprio Luciano. Aí você tem os carros do Rajão Mascarello, do Renan Guerra, também do Emílio Yannis, já voltando à pista, Fernando Fortes, construindo uma liderança tranquila nessa 4ª etapa. O Fernando Fortes, que é piloto da equipe SP Mac. Vem confiante, vem com força aí para tentar a 2ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro de Spider Race. Quem sabe para se aproximar bastante do Rajão Mascarello, que é líder e vem tendo uma participação complicada nessa etapa de Interlagos. E não há como negar também que a Spider Race ganhou e muito em visibilidade nesta temporada de 2012 por conta da parceria com a SRO Latinoamérica, que é a empresa que promove e organiza o Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. E a partir deste ano de 2012, a Spider Race também compondo o evento organizado pela SRO. E o Jansen Bueno, levando com ele quem? O Emílio. Emílio Yannis do carro número 7. Emílio fazendo também a primeira participação dele na temporada de 2012. Jansen Bueno. A disputa direta pela vitória. A questão de saber onde é que está o Roberto Dal Ponte. Na sequência de pitstops, os pilotos cumprindo estratégias um tanto diferentes umas em relação às outras. Esse é o Sérgio Pistilli, vem atacando a zebra ali no trecho do miolo do circuito. Piloto da equipe AT Auto Esporte do carro número 151. Você observando mais uma vez o trabalho de pilotagem do Sérgio ali, com uma empunhadura pitoresca de volante na descida do mergulho, inclusive. Aí pelo contorno da junção, você observa que todos os carros são idênticos. A diferença ficando, obviamente, por conta do layout, da cor, ou das cores dos carros. Tá aí o Carlos Eduardo. Opa, e olha a asa traseira do Carlos Eduardo, hein? Ou foi atingido ou acabou acertando alguém ou alguma coisa. O Carlos Eduardo, que é só o líder do campeonato na categoria Light. Veja de novo. Ah, olha aí o que aconteceu na descida do lago. Quase conseguiu evitar o toque com a proteção de pneus. Esse é Rajão Mascarello, piloto de Mato Grosso, líder do campeonato. Na 4ª posição da corrida. Buscando recuperação, Rajão, para manter a liderança na tabela de pontos. Henrique Assunção, segundo colocado na prova. Vem abrindo caminho também em meio ao tráfego. Nós vamos caminhando para a fase decisiva da corrida. Henrique Assunção, segundo colocado. Já vem uma distância considerável
do líder, que é o Fernando Fortes. E foi o Marco Cosi que eu vi se aproximando ali do Henrique. O Marco Cosi que teve de cumprir um drive-thru por queima de largada e perdeu muito contato com os líderes. Tem um carro branco ali atrás do Henrique. Esse é o carro do Henrique, o carro número 75 da equipe RJ Racing. Tem o Henrique para o complemento de mais uma volta. Aí está para você a exata noção da vantagem que tem o Fernando Fortes em relação ao Henrique Assunção. Vantagem que já vai se aproximando da casa de 5 segundos. Vantagem ainda tranquila para o Fernando Fortes. O espelho retrovisor dele ainda está pendurado ali do lado direito do carro. O Fernando, logo mais atrás o carro do Luiz Abad, que tem uma volta de desvantagem. O Henrique Assunção, que é terceiro colocado, que é segundo colocado, melhor dizendo. E o Marco Cosi é ele mesmo, é o terceiro colocado. Nós vamos revendo em outra. Segura, Leandrini, segura, Leandrini. No contorno do laranja, Jefferson Leandrini. Acabou atravessando, trouxe o carro de volta para o eixo correto. Perde algum tempo ali, mas vai voltando a disputa já o Jefferson Leandrini. É piloto da equipe Benfica Competições. No contorno do Pinheirinho. Você observa ali como vai dançando o espelho retrovisor direito dele. Em busca da segunda vitória consecutiva. Por enquanto, tudo dando certo para o Fernando Fortes. Entrar de vez na disputa pela liderança do campeonato. Campeonato Brasileiro de Spider Race. Aproximando da metade da temporada. São 10 corridas, estamos na quarta. O Assunção já colocou também a volta de vantagem sobre o Luiz Abad. Tentando recuperar terreno em relação ao Fernando Fortes. Poderemos ainda ter disputa franca e aberta pela liderança dessa quarta etapa aqui na pista de Interlagos. Marco Cosi é o terceiro colocado. E nós vamos revendo a briga pela liderança da categoria Light. Voltou tudo como estava alguns momentos antes do início dos pitstops. O Roberto Dal Ponte na liderança. Aparece agora o carro amarelo e vermelho do Dal Ponte. O Sérgio Pistilli, que é da categoria Race, logo atrás dele. E em seguida o vice-líder da Light. Esse aí, Jansen Bueno. Piloto curitibano de 27 anos. Que vem em busca ainda da primeira vitória dele no Campeonato Brasileiro da Spider Race. Você vê como o Jansen vai procurando um traçado mais limpo ali na chicane do café, procura não atacar aquelas elevações que acompanham as zebras. Enquanto vai completando mais uma volta o Roberto Dal Ponte na liderança da categoria Light. Vem se aproximando também o Roberto Dal Ponte da vitória na estreia dele na temporada. Não participou de nenhuma das corridas em Santa Cruz do Sul, não participou também da etapa de Curitiba. O Jansen Bueno se vê ali no desespero, mesmo desespero. E o Dal Ponte já experimentou em algumas situações. Ele precisa de pista livre para ir disputar a liderança e quem sabe a primeira vitória na categoria Light. Tornar o bote ali na entrada da reta oposta, coloca o carro por dentro. Você vê o carro preto e amarelo do Jansen Bueno, carro número 11. Jansen Bueno em o terceiro lugar na etapa de Santa Cruz do Sul. Segundo colocado da categoria Light nesse momento. E já deixou para trás o Pistilli. Já tem pista livre para tentar abrir mais uma temporada de caça ao Roberto Dal Ponte. Opa, Luciano Borghese. O Luciano Borghese que vai rodando. Complicada a situação do Luciano também, que é o vice-líder do campeonato. Fernando Fortes vai descendo o S do Senna. Ele é o líder da corrida. Ele tem mais de 5 segundos de vantagem sobre o Henrique Assunção. É da reta oposta, aceleração plena para ele. Vai ter ali pela frente o carro do Jefferson Leandrini. Já pode colocar uma volta de vantagem sobre o Leandrini. Fernando Fortes, piloto do carro número 32. Olha lá o espelho dele. Não tem o que fazer. Vou consertar para a próxima corrida. O cinto de segurança de competição impedindo ali qualquer tentativa que pudesse empreender o piloto para arrancar de vez aquele espelho. Porque se ele cair, ele pode complicar a vida tanto do Fernando quanto de alguém que vem atrás.
ele tem uma haste pontiaguda ali que pode, por exemplo, não é nem questão de rogar praga, né? Mas pode, por exemplo, causar um furo de pneu. Talvez não para o Fernando, já que os carros da Spider Race têm as rodas cobertas. Você observa aí todo o detalhe, o belo design da carenagem desses carros. Mas se ficar pela pista, aquela peça ali pode complicar a vida de alguém. Não deve ser a maior preocupação dele nesse momento, já que vamos nos aproximando dos 40 minutos de corrida. Aqui vamos nos aproximando das voltas finais dessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro da Spider Race. Veja ali o detalhe do espelho mais uma vez, e outro detalhe bem mais visível, o do aerofólio traseiro do carro do Carlos Eduardo, que é o líder do campeonato na categoria Light. Olha como passou por ali. Não dá para ver direito quem foi que passou. Esse é o Fulvio Marotti, piloto da categoria Race. O próprio Leandrini, que acabou passando quase foi atingido pelo Carlos Eduardo. Esse aí é o vice-líder da corrida, o Henrique Assunção. Está nas mãos dele a possibilidade mais latente de tirar a vitória do Fernando Fortes. Mais uma volta sendo completada por ele. Ali à frente vem quem? O Raijan Mascarello, líder do campeonato. Tem volta de desvantagem o Raijan Mascarello. E não, é disputa por posição. Enquanto o Fulvio Marotti, você viu ali no relance da imagem, vai saindo dos boxes, o Henrique Assunção vem para disputar a posição com o Raijan Mascarello. É o Raijan com o carro número 15 da equipe Guerra Motorsport. O Henrique Assunção buscando aproximação, sai do box ali o Fulvio Marotti, entra na disputa também. E por falar em disputa, olha aí o duelo que vale a vitória da categoria Light, lado a lado mais uma vez no S do Senna. Roberto Dal Ponte e Jacen Bueno. Ficando acirrada essa disputa. Os nervos vão vindo à flor da pele dos dois pilotos. Quase você viu o toque entre os carros do Roberto e do Jacen lá no S do Senna. Olha aí, o Jacen buscou um vácuo na reta oposta, colocou por dentro para tentar a primeira posição, e é dele. Jacen Bueno de novo na liderança da corrida. O histórico dos dois nessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro é de se supor, e vamos acompanhar ainda algumas trocas de posição entre esses dois pilotos. Tudo leva a crer que a vitória vai ser de um deles. Vai rodando Emílio Yannis. Lá na saída da junção, o Emílio acabou vendo o mundo ao contrário, quase completando um giro em 360 graus, ia passando por ali o Luiz Abad. Já voltou todo mundo para a disputa. O Henrique Assunção, que vai se aproximando sim do Raijan Mascarello. Fulvio Marotti é o quarto colocado na corrida, tenta se aproximar da disputa também. Raijan, o Henrique, o Fulvio Marotti, piloto do carro número 78 da equipe RJ Racing. Você viu passar ali o Carlos Eduardo com o aerofólio traseiro completamente em frangalhos. E com o carro inteirinho está aí Fulvio Marotti, que vai buscando aproximação em relação ao Henrique Assunção. Nossa próxima etapa, repito, no dia 22 de julho, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, Rio de Janeiro. O Spider Race vai conhecer mais algumas pistas nessa temporada de 2012. A de Cascavel é uma delas. Fulvio Marotti, quarto colocado. Não consegue aquele ritmo tão mais expressivo que o do Henrique Assunção e que o do Raijan Mascarello. Veja aí de novo o Carlos Eduardo. Opa, agora foi embora aquela peça que estava pendurada ali na traseira do carro dele. A peça do aerofólio, provocando inclusive mudanças na condição de estabilidade do carro, já que a peça estava solta, provocando, podemos supor, alterações no comportamento do carro. Pelo menos agora o comportamento é esse. O piloto ganha um pouquinho de velocidade em reta, perde um pouquinho de estabilidade em curva, e assim segue o Carlos Eduardo para tentar marcar o maior número possível de pontos. Ele que é o líder do campeonato na categoria Light, tem 54 pontos. O segundo, o Luciano Borghese, tem 48. E olha o Assunção, que chegou para cima do Raijan, que foi por dentro da curva da junção, que assume a segunda posição. Já dentro do combate, tenta dar o troco. Não deixa o Henrique escapar, não.
Por ali está quem? O Marco? É o Marco Cosi. Vai se aproximando também do Raijan Mascarello. Não é o Marco Cosi nada. É o Carlos Eduardo quem está por ali. O carro número 17. Vai levando bandeira azul. O Luiz Abad, aqui na extrema esquerda do seu vídeo. Henrique Assunção recebendo pressão do Raijan Mascarello e o Luiz Abad se colocou entre os dois. O Luiz Abad se colocou ali entre os dois pilotos que disputam o segundo lugar na corrida. O Carlos Eduardo, que é piloto da Cezinha Competições, por isso se aproxima bastante do Raijan Mascarello. E olha lá como já vai chegando também o Fulvio Marotti, com aquele carro azul mais claro, ali ao fim dessa fila. Luiz Abad, piloto da categoria Light, apesar do número verde e amarelo ali. Atrás dele o Raijan Mascarello, atrás do Raijan o Carlos Eduardo, que tem volta de desvantagem. E atrás do Carlos Eduardo, um pouquinho mais distante, vai aparecendo esse aí, o Fulvio Marotti, campeão de 2010 da Spider Race. A prova que vai se aproximando dos instantes decisivos. Já já vai abrir a última volta, Fernando Fortes na liderança da corrida. Aí está o Fernando. Vem o Fernando Fortes para buscar a segunda vitória dele na temporada de 2012, para se aproximar do líder Raijan Mascarello. E é nesse momento o terceiro colocado. Passa o Fernando Fortes, mais uma volta completada por ele. Tem a reta todinha para ele. O líder da prova, piloto da SP Mac. E aí você tem a imagem do Marco Cosi. Passa aqui o Leandrini, passa com ele o Luciano Borghese. Vem rasgando a reta também o Marco Cosi. Descida do S do Senna ao Marco. Fazendo uma boa estreia na temporada 2012 também o Marco Cosi. Esse é o Henrique Assunção. Esse é o S do Senna agora, o Henrique à frente do Renan Guerra. Henrique Assunção, Renan Guerra. Está nessa disputa por posição aí. Quem vem logo atrás do Henrique Assunção, você viu ali o carro amarelo, branco e vermelho do Raijan Mascarello. Henrique Assunção, que no campeonato tem a terceira posição, ele soma 31 pontos. Precisa conquistar posições para se manter vivo aí na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro da Spider Race. E consegue abrir vantagem em relação ao Raijan. E o Raijan já vem pressionado pelo Fulvio Marotti. Lá na categoria Light, Jansen Bueno e Roberto Dal Ponte vão disputando palmo a palmo a liderança. Você tem o Raijan entrando pelo S de baixa, trazendo com ele o Fulvio Marotti. Já sem contato com o carro do Henrique Assunção. Quarto colocado, o Raijan Mascarello, é o quinto colocado. O Fulvio Marotti. Henrique Assunção vem pela terceira posição. O segundo já subindo lá o café é o Marco Cosi. O Fernando Fortes na liderança. O Marotti vai garantindo um lugarzinho no pódio também. Ele que é o quinto colocado. Ele pula por sobre a zebra na saída da chicane. Todos vão buscando ali um reagrupamento, uma disputa mais intensa nesses instantes finais da prova. Prova que é liderada pelo Fernando Fortes, com alguma folga inclusive. O Fernando Fortes liderando essa corrida. Tentar o fim da reta o Fulvio Marotti. Tinha toda aquela aproximação para mergulhar pelo lado interno da pista e ameaçar a quarta posição do Raijan Mascarello. Olha aí o Jansen Bueno, de novo na liderança. Vai tratar de fechar a porta para o Roberto Dal Ponte. Abre a última volta de corrida na liderança o Jansen Bueno. Roberto Dal Ponte ainda tenta. Nada definido na disputa pela vitória dessa quarta etapa. Na categoria Light, o duelo que vale o primeiro lugar é esse aí. Ataca por fora o Roberto Dal Ponte. Defende o Jansen Bueno. Vai descendo o S do Senna na liderança da Light.
Ele é o 6º colocado na classificação geral da prova. Chega o Dal Ponte. Vai aproveitar o vácuo na reta oposta. O Jansen joga bem. Vem pela linha interna da pista. Dificulta a tentativa do Dal Ponte, que fica com o lado de fora. Vem num traçado absolutamente defensivo o Jansen Bueno. Enquanto aí está o líder, o Fernando Fortes, que já vai se aproximando para vencer pela segunda vez na temporada. É a última volta de corrida. A bandeira quadriculada branca e preta já posicionada para Fernando Fortes, piloto da equipe SP Mac. É o vencedor da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro da Spider Race. Comemora o Fernando Fortes. Já tira o pé, extravasa, curte o momento. Ele que vai se aproximando do líder do campeonato. Pela segunda vez consecutiva, o Fernando Fortes comemorando uma vitória. Aí você vê a chegada também para a bandeirada do Jefferson Leandrini, do Luciano Borghese. Olha o Henrique Assunção trazendo com ele o Renan Guerra. Também o Rajão Mascarello. Já passou o Marco Cosi na segunda posição. Passa o Henrique Assunção em terceiro. O Rajão Mascarello em quarto e o Fulvio Marotti em quinto. E em primeiro na Light, quem é que vai passar? É o Jansen Bueno ou é o Roberto Dal Ponte? Eles saem juntos da junção. A vantagem é do Jansen, que pode estar muito próximo de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Spider Race. Ele entra pela chicane do café. É o líder. Procura no espelho retrovisor. Já vê não tão próximo assim o carro número 96 do Roberto Dal Ponte. Vai ganhar a reta dos boxes. Vem pela curva da vitória nesse momento. Mais curva da vitória do que nunca. Bandeira quadriculada. Jansen Bueno é o vencedor da categoria Light. Comemora Roberto Dal Ponte a segunda posição. Comemora Fernando Fortes a segunda vitória na temporada 2012 do Campeonato Brasileiro de Spider Race. Fernando Fortes é o primeiro, Marco Cosi é o segundo, Henrique Assunção é o terceiro, Rajão Mascarello é o quarto, Fulvio Marotti em quinto. Em sexto, Jansen Bueno, vencedor da categoria Light. Em sétimo, Roberto Dal Ponte. Veja ali, na última volta de corrida, o espelho retrovisor foi embora. Lá na curva da junção. O sétimo colocado é o Roberto Dal Ponte, fica com a segunda posição na categoria Light. O oitavo colocado, Sérgio Pistilli, fica em sexto na categoria Race. Nona posição para o Peter Júnior, é o terceiro da categoria Light. E em décimo, o Jefferson Leandrini, ficando com a quarta posição da Light. Em quinto, 11º na geral, quinto na Light, o Luiz Abade. Aí para você, a imagem da comemoração de Fernando Fortes, o vencedor da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Spider Race. E aí estão os pilotos para a festa do pódio. Na primeira posição, Fernando Fortes mais uma vez. Segundo colocado, Marco Cosi, está ali de macacão branco. Terceira posição para o Henrique Assunção. A quarta colocação do Rajão Mascarello. A quinta posição do Fulvio Marotti na categoria Light. Acompanhamos a vitória do Jansen Bueno, com a segunda posição do Roberto Dal Ponte, a terceira posição do Peter Júnior, a quarta posição do Jefferson Leandrini e a quinta posição do Luiz Abade. Temos um novo encontro marcado para o dia 22 de julho, lá no Autódromo Nelson Piquet, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com a quinta etapa, é a etapa que vai encerrar a primeira metade do Campeonato Brasileiro da Spider Race. Tá pegando fogo a disputa pelo título, tanto na Race quanto na Light. Temos 6 corridas pela frente. Vamos acompanhar juntos. Seguimos com a temporada 2012. Próxima parada no Rio de Janeiro. A gente se vê por lá. Galera da SP Mac, pra fazer a festa.